vamos ver uma questão que já caiu na OBF 2019, primeira fase, nível 3, questão 14. Nessa questão, o enunciado fala, né? Após uma aula de eletrização de corpos, num dia com baixa umidade do ar, o professor realizou algumas experiências eletrostáticas, para em seguida fazer as seguintes afirmações. Afirmação 1. Atritando-se no cabelo seco de uma aluna 2 pentes de plástico iguais, então são 2 pentes de plástico iguais, e pendurando-os por um fio isolante, quando um pente for aproximado do outro, eles se atraem. É uma situação que a gente tem 2 objetos iguais, 2 pentes idênticos, e são atritados no mesmo objeto, né? Então pegou o cabelo e eles vão estar com uma carga qualquer que seja, né? Então, mas se eles passaram pelo mesmo processo, é o mesmo material plástico, foram atritados pelo mesmo objeto, que seria o cabelo de uma pessoa, né? O cabelo de uma aluna. Depois desse processo, eles têm a mesma carga, né? Eu não sei se é positivo ou se é negativo, mas eu sei que seriam as mesmas. Não tem por que eu submeter os dois ao mesmo processo e sair cargas diferentes. Então, se as cargas são iguais, eles não se atraem, né? Eles se repelem. Então, a afirmação 1 para a gente já está errado. Lembrando que no final aqui, o que a gente quer, o programa já pediu para a gente analisar, né? Mas o que está pedindo mesmo é aqui embaixo, né? Qual a alternativa que tem a resposta coerente, né? A gente está analisando aqui primeiro as afirmações, mas essa seria a pergunta final, né? Então, a gente viu que a 1 não é coerente. Os 2 pentes são iguais, fizeram o mesmo processo, com o mesmo objeto, não tem por que darem cargas diferentes para se atraírem. Então, errado. Afirmação 2. Atritando-se um pente de plástico no cabelo seco de uma aluna e aproximando-se de um filete de água, esse filete será atraído pelo pente. Então, agora temos umas outras situações, né? Tem um pente, né, que ele vai sair lá com uma carga qualquer que eu vou botar, sei lá, positiva, mas poderia ser negativo também. Então, vamos supor que seja positiva, né? Mas aí, esse pente vai ser aproximado de um filete de água, né? O filete de água caindo aqui. O filete de água, a princípio, ele está neutro, né? Quando a gente aproximar o pente desse filete de água, o que vai acontecer? As cargas opostas, eu coloquei aqui o pente como positivo, né? Mas poderia ser negativo. As cargas opostas da carga do pente que estão aqui, elas vão acabar sendo atraídas pelo pente. Então, no caso, o que o enunciado está falando aqui? Que esse filete vai ser atraído pelo pente. Então, faz sentido também. Também não, né? Faz sentido. Que a outra não fazia. Faz sentido nesse caso. O filete vai acabar sendo atraído pelas cargas. E aí, a gente vai ter uma atração do pente com o filete de água. Vamos analisar 3. Atritando um pente de plástico no cabelo seco de uma aluna e aproximando-o sem tocar de pedaços de papel, eles serão repelidos. É a mesma ideia da situação 2, né? Você tem pedaços de papéis ali, o papel a princípio está neutro, e você aproxima um pente do papel. Vocês podem fazer esse teste em casa também. Vocês podem fazer atritando com um bastãozinho de PVC, ou pente, ou qualquer coisa, isolante, né? Uma régua. Atritar isso e tentar aproximar de pedacinhos de papel. O que vai acontecer? As cargas opostas, opostas no caso, o pente ou o bastão que você fizer, opostas ao pedacinho de papel, vão acabar sendo atraídas e não repelidas. Não tem por que elas serem repelidas ali. Então, essa situação aqui, o enunciado, né, está errado. Então, a gente analisou 1 está errado, 2 está certo e 3 está errado. Então, no final das contas, a resposta, né, seria, então, letra C, somente a segunda afirmação correta.